Muito bem, vamos considerar o nosso protótipo de osciladores, o sistema massa-mola. O que nós temos? Temos aqui uma partícula que vamos adotar como sendo uma partícula material pontiforme, portanto. Não vamos colocar aqui ainda um corpo rígido, podemos colocar, mas de qualquer maneira, num primeiro momento, vamos considerar uma partícula, um ponto material de massa m, e ela está presa a uma mola, de forma que todo o sistema se movimenta. Ora, o que acontece quando nós colocamos a partícula numa posição tal que a mola não experimenta nenhuma elongação? Ou seja, a distância deste ponto aqui até, por exemplo, este ponto aqui, é igual ao tamanho natural da mola. Neste caso, a mola não estando esticada nem comprimida, ela não vai exercer nenhuma força sobre esta partícula. Consequentemente, nessas circunstâncias, esta partícula está em repouso. A pergunta que se faz é: o que acontece quando nós deslocamos com a mão? Vamos trazer esta partícula para um ponto mais afastado aqui. Um ponto mais afastado. Ora, nessas circunstâncias, como nós sabemos, essa mola exerce uma força, mas uma força no sentido de restaurar a situação inicial, que é também conhecida como situação do equilíbrio, no qual nós, ou na qual nós não temos nenhuma força agindo sobre esta massa m. De forma que sempre que afastamos, né, ou quando nós comprimimos na situação na qual nós comprimimos, a força tem o sentido oposto a esta aqui. Ou seja, se nós empurrarmos uma mola, deformarmos uma mola, comprimindo, reduzindo o tamanho da mola, a mola há de exercer uma força sobre a nossa mão. É exatamente o que ela faz em relação a esta partícula aqui. Ela exerce uma força sobre esta partícula aqui. Mas essa força para pontos que estão à direita, ela tem esse sentido, e para os pontos que estão à esquerda, ela tem este sentido aqui. E existe mais uma característica. O módulo da força é proporcional à elongação. A elongação é a distância até o ponto de equilíbrio. Ora, combinando esses dois dados que eu acabei de apresentar, nós podemos, adotando um referencial cartesiano, agora utilizando só o eixo x, nós escolhemos o eixo x nessa direção e com este sentido, de forma que os pontos à direita da origem têm coordenadas positivas e os pontos à esquerda da origem têm coordenadas negativas. Nessas circunstâncias, nós escrevemos para a força exercida pela mola sobre a partícula igual a menos K vezes x. O que nós
então estamos aqui observando é que quanto maior for o valor de x, tanto maior será a força em módulo. O sentido é sempre o sentido oposto ao da orientação do eixo x. Isso para os pontos à direita. A mola exerce uma força no sentido de trazer esta partícula para o ponto x igual a zero, que é o ponto no qual nós não temos forças agindo sobre esta partícula. Este ponto aqui pode ser chamado de ponto de equilíbrio. Nele, a partícula, estando neste ponto, nunca há de sair deste ponto. Ela só sai deste ponto se solicitada por uma força externa. Muito bem, de forma que x é igual a zero, é o ponto de equilíbrio. É claro que este ponto de equilíbrio, tendo em vista que a mola tem um certo comprimento L0, um comprimento natural, essa distância desse ponto até onde a mola está presa, até o ponto onde ela está presa, é igual a L0. Mas nós tomamos o referencial, a origem do nosso referencial cartesiano, neste ponto. E este ponto é um ponto caracterizado por força igual a zero, é o ponto de equilíbrio. Tomamos a origem do referencial neste ponto e, fazendo isso, não é difícil perceber que, tendo em vista que a força é proporcional em módulo à elongação, ao quanto nós deformamos a mola, isto nós podemos verificar, inclusive, experimentalmente. Nós vamos ver que, e, é claro, até mesmo intuitivamente, a gente percebe que a força vai aumentar à medida que nós aumentamos a elongação, à medida que nós aumentamos a deformação. E isso vale tanto no caso em que nós comprimimos a mola, porque aí também há de acontecer o mesmo fenômeno. Ao comprimi-la, a força vai aumentar à medida que nós aumentamos, ou melhor, à medida que nós reduzimos o comprimento da mola. Aumentarmos o comprimento da mola vai nos levar a uma força que aumenta à medida que nós deformamos mais e mais a mola. O fato é que esses dois fatos são expressos por essa lei aqui, né? A força em módulo é proporcional à elongação, e essa constante de proporcionalidade tem o nome de constante elástica da mola. Constante elástica da mola. É uma característica da mola. Como a gente vai ver agora, nesse videozinho, a gente vai poder observar, né, que diferentes molas com constantes elásticas diferentes, o resultado em termos de forças há de ser diferente. Para estes experimentos usaremos pesos com diferentes massas, porta-massas, um pedestal com suporte para pendurar molas e 3 molas helicoidais de aço. As molas utilizadas são de aço cujas deformações são do tipo elásticas, ou seja, uma vez esticadas, elas voltam ao tamanho original depois de cessada a força.
Iniciaremos o experimento pendurando uma mola no suporte e acoplando um porta-massas a ela. Ao colocarmos uma massa de 200 gramas no porta-massas, veremos a força-peso fazendo com que a mola se deforme e se alongue. Segundo a lei do cientista inglês Robert Hooke, este alongamento da mola é proporcional à força-peso, sendo que a constante de proporcionalidade é chamada de constante elástica da mola. Assim, quando colocamos mais uma massa de 200 gramas, a mola irá esticar mais, de maneira proporcional ao acréscimo da força-peso, como podemos ver. Outra característica desse sistema massa-mola é a oscilação harmônica que ela pode executar. Uma vez esticada além do seu ponto de equilíbrio, o sistema passa a oscilar com um determinado período. Se retirarmos uma das massas, o seu período diminui, ou seja, o sistema passa a oscilar mais depressa. Agora vamos pendurar duas molas idênticas, uma em cada extremidade do suporte. Em seguida, duas massas iguais, uma em cada mola. Como são idênticos, os dois sistemas irão esticar da mesma forma. Além disso, quando postos a oscilar, irão executar o mesmo movimento harmônico com os mesmos períodos de oscilação. Porém, se substituirmos uma das massas por outra de menor peso, poderemos observar que a mola esticará menos. Além disso, quando postas a oscilar, os períodos de oscilação agora serão bem diferentes. Para molas iguais, quanto menor a escala, menor o período de oscilação. Faremos por fim uma nova substituição, agora de uma das molas. Mesmo pendurando massas iguais em cada uma das molas, elas esticarão de forma diferente. Além disso, quando postas para oscilar, os períodos também serão diferentes, pela diferença da constante elástica das molas. Podemos ver que quanto maior a constante elástica, menor é o período de oscilação, mesmo para massas iguais. Portanto, K é uma constante característica da mola. Característica da mola. Essa força, com essas características aqui, tem o nome de forças elásticas. Nós consideramos aqui o caso de uma mola. No entanto, se eu tenho uma partícula sujeita à ação de um potencial, que vamos chamar de U de x, né? Digamos que U de x tem uma forma a mais geral possível, por exemplo, assim, e digamos que o potencial, ou melhor, a energia potencial, U de x, tenha um mínimo para um valor de x igual a x0, por exemplo. Ora, neste caso, eu vou poder expandir a função energia potencial para pontos próximos de x igual a x0. O primeiro termo é U de x é igual a U de x0 mais du
dx para x é igual a x0 vezes x menos x0 mais d2u dx, e aqui eu tenho um fator meio, d2u dx2 para x igual a x0, e finalmente aqui eu tenho x menos x0 ao quadrado. Mas agora eu vou desprezar os demais termos, porque eu estou fazendo uma expansão para pontos muito próximos de x0, nessa região aqui, por exemplo, né? Para pontos x muito próximos de x0. Então estou descrevendo um movimento para valores de x próximos de x igual a x0. Ora, como este aqui é um ponto de mínimo, este termo aqui se anula. Portanto, eu posso escrever o potencial U de x como sendo igual a U de x0, ou seja, a energia potencial em x é igual à energia potencial no ponto de mínima, mais d2u de x2 para x igual a x0, eu posso escrever como sendo igual a k, né? Onde agora k é igual a d2u de x de x2 para x igual a x0. K, portanto, é uma constante que depende agora da energia potencial sobre 2 vezes x menos x0. Observe-se que a força que resulta desta energia potencial é tal que F de x igual a menos du de x dx. O primeiro termo é igual a zero, o segundo termo, aliás, aqui faltou um x menos x0 ao quadrado. Então, o primeiro termo tem uma derivada que é igual a zero, o segundo termo tem uma derivada que é igual a 2 vezes x menos x0. Consequentemente, eu posso escrever que f de x é igual a menos k vezes x menos x0. Ora, eu posso perfeitamente mudar o meu referencial e colocá-lo aqui. Nesse caso, eu posso denominar essa coordenada a partir desse ponto de x. O fato é que, no caso em que eu tenha uma partícula que se movimenta para pontos muito próximos do mínimo do potencial, eu vou encontrar uma expressão para força muito parecida com esta aqui, onde o K agora, aqui a constante elástica, tem, claro, uma outra interpretação. Neste caso, a constante elástica é a constante elástica da mola. Agora, aqui não, a constante elástica, K, tem a ver, vou escrevê-la aqui de novo, com a derivada segunda do potencial para x igual a x0, onde x0 é um ponto de equilíbrio. O fato é que nós vamos estudar, de agora em diante, o movimento de uma partícula sob a ação de uma força do tipo força elástica. E é isso que vai me levar a um movimento oscilatório bastante simples, que é o movimento harmônico simples.